Começa agora. Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Assim nosso time de futebol vai mal. Nossos jogadores são todos perna de pau. Só contratemos quem não sabe nem chutar. Parecemos mulher de malandro, só sabemos é apanhar. Mas os culpados são os nossos diretor, que não dão ao jogador assistência, moral nem material. Olá, boa noite pra você, ouvinte ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante, ao vivo pelo 104,5 FM e também pelo www.ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com Demônios da Garoa, time perna de pau. Grita, 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 e nosso jogador não faz nenhum gol. Assim nosso time de futebol vai mal. E você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Ululante. Você pode conferir nossos posts e também os programas que já foram ao ar nessa temporada. O programa Óbvio Ululante é uma parceria entre a rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje aqui com a gente o Tio Fio e também o TJ. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Também com a gente o nosso artilheiro Enderson Cunha. Valeu, Enderson, pela presença no programa com a gente. Os trabalhos técnicos sempre de Breno Rodrigues e Thiago França, com coordenação de Judson Porto. E são 6 horas e 10 minutos e nós estamos apenas começando. Hoje tem matéria de Pedro Dias sobre as confusões na Libertadores. Nós vamos destacar os clubes da capital mineira, tem hat-trick, charge sonora, os quadros produzidos pelo GFUT e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 20 de maio, que está só começando. Causos do futebol. A gente começa com causos enviado pelo Andrezão, né? Nosso homem que gosta de contar causos, mas quem vai fazer as honras aqui pra gente é o TJ. Boa noite, TJ. Boa noite, querido Rafael, querido ouvinte, um beijo no cérebro. Então, a gente começou bem, né, com o Andrezão, que é o nosso componente, membro lá do nosso querido Pet Cachorro, Futebol, Arte, Cultura e Barbárie. Essa música da abertura do Demônios da Garoa me lembrou demais. Pode ser o hino do time, praticamente. Os nossos desempenhos futebolísticos. Eu não tenho a mesma catilogência do Andrezão para poder fazer os causos do futebol que ele sempre vê aqui pra gente, mas eu vou tentar aqui. Porque hoje ele mandou um caos do futebol que é uma história sobre a final da Copa de 2002. Na pré-eleição do Filipão antes da final, aquela tentativa de motivar os jogadores para a grande partida, ele foi dizendo, né, aquelas palavras emotivas, né, aquela psicologia de botequim, aquelas coisas todas e tal, né, fatos motivacionais, história de superação, mostrando para os jogadores, imagem do povo brasileiro ocupando as ruas das grandes cidades, ocupando até mesmo, né, cidades do exterior e tal. Aí após o vídeo, o Filipão foi tentando discutir com o grupo de jogadores, né, as questões táticas e técnicas do jogo, né, que isso que estava preocupando agora. Um momento importante, motivação já tinha passado, né, marcação, saída de bola, recomposição defensiva e tudo mais. Aí no meio das preocupações do Filipão, ele indagou os jogadores sobre um fato que a imprensa andava noticiando. Ronaldo tinha 6 gols, Ronaldo fenômeno, e o rival tinha 5. E além disso, um não tocava a bola pro outro. Então o Filipão perguntou aos dois se era melhor ser artilheiro da Copa ou campeão mundial. Aí o Rivaldo prontamente respondeu, ó, isso é coisa da imprensa, não tem nada disso não, quero ser campeão do mundo. Então o Filipão perguntou pro Ronaldo, e você, Ronaldo Nazário? Ele respondeu, não, eu tô junto com o Paraíba, não tem esse negócio não, eu quero ser campeão mundial. Filipão, satisfeito disso, era isso que eu queria ouvir. Vocês têm 5 minutos para conversar entre vocês aí, ó. Isso saiu o Filipão, saiu toda a comissão técnica, saiu o Murtosa, saiu o Paixão, saiu geral, ficou só os jogadores.
Então formou aquele silêncio na sala. E Cafu, como capitão, disse assim: alguém quer falar alguma coisa? Aí Rivaldo diz: eu quero falar que não vou tocar a bola porra nenhuma. Garrincha tocou a bola a vida inteira pro Pelé e olha o que aconteceu. Morreu. E o Pelé está aí até hoje para entregar a taça. Fecha aspas. Esse foi o caos do futebol mandado pelo glorioso Andrezão, que tá fazendo uma falta aqui. Quem sabe aí, em breve, ele arrumando os horários dele, volte a contar mais e mais caos do futebol com aquela catilogência de sempre. E o nosso querido Mano Churiço acaba de chegar aqui e adentrar os estúdios. Agora estamos com o time de salão completo. Olha, esse aí que entrou, que tem uma catilogência do Rivaldo, do Ronaldo. Nossa, Luciano. Até parece. E a catilogência é capilar de Valderrama. Eu diria, aí sim, você ela lendo de verdade. Beijo Santa Luzia, beijo Contagem, Kaique, Kelly, Warley, Ed Júnior, Joel, beijo meninada, tchau pra vocês. Eu queria fazer só um comentário sobre isso, na verdade 2. Primeiro que o Rivaldo saiu do armário, né? Pra falar isso tudo desse jeito, que o Rivaldo era um cara, né? Caladão. Pelo menos pra imprensa, aparentemente. E a outra é que realmente na partida final, em um gol ele chutou direto pro gol, a bola rebateu e o Ronaldo fez, e no outro ele nem tocou na bola, ele só fez o corta-luz. Ele fez o corta-luz, eu lembrei desse gol também. Ele não tocou. Mas aqui é quase um passe, né? É claro. Você está exagerando. Mas não tocou mesmo, não. Mas eu confesso que aquele primeiro gol do Ronaldo, eu xinguei o Rivaldo. Aí ele chutou e eu, Rivaldo, pelo amor de... E aí não deu tempo de completar, porque o Ronaldo já bateu pro gol. Cara, pra mim o Rivaldo naquela Copa foi o melhor jogador. Ele fez muita diferença. Fez a diferença total no meio de campo da seleção. Principalmente no jogo contra a Bélgica, né? Todo mundo fala... Aquele gol de 1-0 foi decisivo. Exatamente. Todo mundo fala muito da superação do Ronaldo e tal, mas a presença do Rivaldo bem fez. Ele organizou o time no meio de campo, foi muito importante mesmo. Uma coisa interessante é que até as quartas de finais, os dois tinham 5 gols, né? O Ronaldo acaba deslanchando no final, faz na semi contra a Turquia, e depois os dois de biquinho, né? Contra a Turquia, e aí os dois contra a Alemanha, né? Que ele acaba deixando o Rivaldo pra trás na artilharia, mas jogou muito também o Rivaldo no Mundial de 2002. Agora 6h15. Hat-trick. Outro também que tá sempre na ponta da artilharia, Anderson Cunha. O que você preparou pra gente, Anderson? Pois é, eu comecei com o noticiário policial, né? Assim, a primeira notícia que eu tô trazendo aqui é que a polícia alemã abriu um inquérito. Veja você, não é pra investigar irregularidade, nada não. É o seguinte, o zagueiro Erdmann, do Dynamo Dresden, fez uma falta tão violenta no Marcus Reus, do Borussia Dortmund, né, no jogo válido pela Copa da Alemanha, no dia 3 de março, que o cara falou, olha, isso aqui não é uma falta, isso aqui é um atentado contra a integridade física do cara. E de acordo com o jornal Bild, né, o famoso jornal alemão, a ação foi, no registro consta o seguinte: não foi uma falta dentro do confronto esportivo, mas uma agressão com o propósito de eliminar o adversário da competição. Aí abriu um processo contra o cara, na polícia. Você imagina aqui no Brasil? Isso aí que ilustra aquela famosa frase, né? Pra sair algemado do estádio. É verdade. Expulso e algemado. É verdade. Bom, e assim, de uma certa forma, o Reus naquele jogo saiu aos 24 do primeiro tempo substituído mesmo. Né? O negócio foi sério. Mas o time dele, né, o Dortmund, ganhou de 2-0. Só que o próprio Reus falou que não precisa vamos arquivar esse caso, eu não fez a denúncia, né? Que precisa da denúncia também do agredido. Aí eu fico pensando no futebol brasileiro aqui, nossa, um bocado de gente presa, hein? Até pensando no Reus. Camburão, nem tem camburão mais. Até pensando no Reus, vai que, né? Ele pensou assim, vai que quanto que esse cara depois de novo. Tá? Por sinal, acho que o Dortmund acho que vai jogar a final agora, né? Ou já jogou a final da Copa da Alemanha? Eu me lembro aqui que eliminou o Bayern, né? Sim. Eliminou o Bayern, disputa de pênalti e tudo mais. Hein? Por sinal, o Reus perdeu uns gols assim. Meu Deus do céu. Teve, alguns dias atrás, teve um caso assim que o jogador quase deu uma voadora no rosto do goleiro.
Não sei se foi na Copa do Brasil Sub-17 ou se foi na Copa do Brasil eu acho que foi na profissional. Teve um lance muito feio também na Série B do Campeonato Brasileiro, também, que foi quase que um chute assim no goleiro também. Deve ter sido a Série B, deve ter sido esse mesmo. Hoje é tanto futebol passando. Lance digno daquelas peladas lá que... Se lá bate na cabeça, não sei não. Lance digno de uma daquelas peladas que eu cheguei aí a do Granja Verde lá, do bairro lá perto de casa, e a famosíssima que era lá no Barra do Céu, lá em Nova Lima, que era 20 camaradas pra cada lado, e o primo do Cafu, que era vizinho da vovó, dizia assim, ó, recebeu, toca logo, cara, toca logo, que os caras descem a porrada. Dois, é rapidinho. E ó, gente, eu juro, eu fiz um gol esse dia, tá, eu juro, e perdi outro, assim. Bom, o segundo caso que eu trouxe aqui, né, segunda notícia, é em homenagem ao Marcos de Abreu, né, ex-integrante do GFUT, afastado aí um tempo. Grande Marquinhos, acredita, Marquinhos! Pois é, ele que adorava o Neymar, né, nos nossos encontros aqui. Pois é, o Neymar começou sua trajetória profissional, né, como atleta profissional, dia 7 de março de 2009, num jogo entre Santos e Oeste. Ele entrou no segundo tempo, o Santos ganhou de 2-1, ele não fez gol pelo Paulistão. Hoje ele está com 23 anos e chegou à marca dos 400 jogos como profissional, 23 anos. E tem os seguintes números, hein? São 250 gols, 15 títulos, o último deles agora, né, o Espanhol, nesse final de semana, de 1-0 sobre o Atlético de Madrid. E esse ano ele ainda tem a Liga dos Campeões, que ele vai disputar a final, a Copa do Rei, já está na Recopa Espanhola, né? E pode vir a disputar a Recopa da Europa, né? E são números assim, que são muito expressivos, porque eu peguei alguns levantamentos, né? Acima dele, o melhor desempenho que ele, com 23 anos e 3 meses, que é a idade dele, só o Pelé, que, né, em 466 jogos naquela ocasião, com 23 anos, ele já tinha 551 jogos. Gente, sem contar que 2 Copas do Mundo, isso aí a gente pula, né? Cara, eu fiquei impressionado com esse número do Pelé, que eu não tinha ideia absurdo, nessa idade dele. O cara tinha mais gols do que jogos, é uma média. E o próprio Ronaldo, né? Com 342 também. E 273. Então, até o melhor que o Messi, o Neymar tem, né, considerando a idade. Né? Mas tem um mito aí acima de Neymar, que é o cara que chegou esse ano no Barcelona, chegou esse ano lá, já tá na final da Champions League, ganhou um espanhol e a final da Copa do Rei. Quem é? Douglas, grande lateral, né? Pois é, tem jogado bastante pelo Barcelona, por sinal. É uma Achei que você ia falar do Suárez. Não, o Suárez ele é um atacante, né? Assim, mas o Douglas, né? Que é o tipo da contratação que até hoje eu não entendo, assim. Ela só não supera a do Emerson Conceição. Cornetei. Aí tirando assim, no Santos, só para ilustrar, no Santos em 230 jogos ele fez 138 gols, em 94 pelo Barcelona 56, considerando que a primeira temporada dele foi péssima, né? Uhum. Então assim, são números surpreendentes. É lógico que ele tem um ataque que ajuda, mas ele também tem dado muita assistência ultimamente, né? Nos jogos. Bom, e por último eu deixei o assunto sério, né? Que brinca um pouco, traz alguma coisa, mas tem que trazer alguma coisa para reflexão também. O Estado de São Paulo, não sei se vocês viram essa semana, revelou até a imagem, né, dos contratos, o contrato lá da CBF com a ISE Esportes, né, que é aquela sessão para negociar os jogos amistosos da seleção. E é uma coisa horrorosa, porque desde 2006 está com a ISE, que é um grupo ligado aos conglomerados lá do Oriente Médio, com sede nas Ilhas Caimã, né? É uma empresa de fachada nas Ilhas Caimã. Entre as coisas que estabelece, né, é uma coisa muito absurda, dá até raiva quando a gente lê. Por exemplo, por isso que assim, eu entendo um pouco também porque que o Galo acabou sendo demitido, sabe, das categorias de base. Ele não quis corroborar com isso. Né? E assim, a convocação tem que também ser ouvido, no caso dos amistosos, tem que ser ouvido essa empresa. E a empresa faz um tanto de exigência. Por exemplo, se um atleta está machucado, tem que mandar um laudo médico para comprovar que ele está machucado e não pode jogar. E o cara que vai ser chamado no lugar dele tem que ter o mesmo valor de marketing
do que está sendo. Então, se o Neymar machucar, vai ser difícil, né? Eu estou falando em relação ao que representa o tamanho do Neymar hoje no futebol mundial e brasileiro, você não tem um valor de marketing igual no Brasil, né? Então, são coisas muito esquisitas. E isso acontece o quê? Isso impede que você possa levar jovens, né, possa mudar, possa treinar a seleção olímpica. Por isso que a gente tem, além dos amistosos das seleções, os amistosos da seleção olímpica. Né? Sendo que você poderia levar a seleção olímpica para pegar adversários mais fortes. Né? Exatamente. Dá visibilidade a esses jogadores e experiência, porque todo mundo às vezes reclama muito, o cara não tem tanta experiência com a camisa da seleção. Exatamente. Mas como é que vai ter uma oportunidade desse jeito, né? Essa matéria escancarou uma coisa assim que, né, que já meio que todo mundo já sabia assim que acontecia, né, Anderson? Sim, é verdade. Que a CBF virou bancada de negócio mesmo, né? Então, a gente já via pelos times, né, que o Brasil pegava, esse tipo de coisa. E não só isso, olha só, acaba que você perde a oportunidade, e a seleção brasileira sempre teve isso enquanto tradição mesmo, né, de levar jogadores às vezes desconhecidos, mas que naquele momento encaixaram, assim, por exemplo, o Zé Carlos em 98, lembra aquele lateral direito de São Paulo? E que naquele momento ele encaixou, e aí o cara, aí a gente pode discutir e tal, se a convocação do cara é certa ou não, mas ali naquele momento ali o cara encaixou, ele vinha jogando bem, ele fez uma série de jogos pelo São Paulo muito certinhas e tal, e aí você perde a oportunidade de às vezes encaixar um cara que às vezes ele consegue entrar em campo e até mesmo elevar a moral da moçada e entrar bem. E aí por quê? Porque às vezes o valor de marketing desse cara não é algo muito... Então assim, às vezes eu fico encaixando essas coisas, por exemplo, com aquela fala do Neto Berola e tal, assim, né? De jogador e do jabá e não sei o que, sabe? Aí essas coisas elas vão ficando encaixadinhas e tal, e aí a gente vai aí fazendo sentido com essas coisas. Já começa a ter noção do cenário de como que né? São indícios de como que a coisa funciona. É louco, assim. Então aí pra você ter tráfico de influências no meio disso aí não custa nada, cara, né? Então assim, é algo que, assim, não é síndrome de vira-lata e tal, não é isso, mas se é algo que bate, como bateu, por exemplo, na Alemanha, que você teve um presidente do Bayern de Munique preso, né? Aqui no Brasil você ia ter gente sendo, né, algemada aos montes. Na Espanha, assim, quase preso, e afastado da direção. Pois né? Então, assim, é algo que é seríssimo. Mas o pior de tudo é isso, olha. Em 2006, a ISA Sports assumiu, aí ela sublicenciou para uma outra empresa que chama Kentaro, tá? Até até 2012. E aí, para fazer a prorrogação, que é de 2012 a 2022, entra na história a família Finger, daquele Juan Finger, empresário jogador, que fez a negociação. Então ele também vai levar, essa família dele vai levar uma porcentagem desse tipo de coisa, se realmente for renovado até mais para frente. Bom, é triste essa realidade, mas é isso que o tio Phil falou, é uma constatação ali, lá no site, você vê lá os documentos, item por item, tá? E gente achando super normal o contrato. Não, é isso mesmo, é um negócio. Mas a gente que preocupa com o futebol muito mais do que um negócio, né? No lado romântico do futebol. Como uma coisa de paixão, que envolve sentimento. E por outro lado, uma questão política, né, também, dessa questão da transparência, da legalidade, né, das coisas. A gente fica muito decepcionado, muito chateado com isso. E acaba até refletindo depois na questão técnica, uma vez que o grande critério é o negócio, é o contrato, é o valor financeiro, é o valor de marketing. Acabou. Esse que vai ser o principal critério. A questão é assim, né? Primeiro, a gente conversou semana passada sobre a questão de pontos corridos ou não. Então, quer dizer, você tem certos setores aí da sociedade aí que podem ter ligação aí, por exemplo, um determinado canal de TV aberta, super famoso, que fez 50 anos esse ano e não falou da ditadura militar. A gente não sabe qual é, né? Esse é um ponto. E aí outro, a gente deixa no ar, meninada. A meninada corre atrás, vai saber. E aí, cara, assim, você entra outras coisas, assim, como se não houvesse a possibilidade de se ligar as duas coisas, né? Quer dizer, de um alto índice técnico e sim a venda de uma marca, né? Que tem grande saída e tudo mais.
bem ou mal, um exemplo rasteiro, o Atlético conseguiu mostrar isso aí em 2013, 14, com o Ronaldo aqui no Atlético, que em um determinado momento só aparecia e tal, às vezes dava na terceira, hoje eu vou jogar, ia lá, dava aquela destruidinha básica, e a moçada ficava toda serelepe, assim, ficava agitada e ia assim, todo mundo feliz pra casa. Quer dizer, dá pra se casar essas coisas assim, né? Então assim, mas o valor de marketing vai só caindo também, né? Se a qualidade cai, daqui a pouco não tá valendo mais nada. Agora o risco que se corre é esse, assim, né? Então assim, só pra lembrar, peraí, gol da Alemanha. Não, o problema também, a questão principal não é ter que acabar com o marketing. Sim, não, de jeito nenhum, não, isso faz parte. Não é isso, faz parte do jogo, mas o problema é ele ser o critério principal. Sim. Mas era isso, então. Valeu, Anderson. Só pra completar aqui o que o Luciano tinha falado do Borussia, a final da Copa da Alemanha entre Borussia e Wolfsburg, no dia 30 de maio, o Borussia eliminou o Bayern de Munique na semifinal, né, nos pênaltis. Bicho, o pau vai cantar nesse jogo, velho. Aquela muralha amarela vai rapaz, o pau vai cantar nesse jogo, viu? As imagens daquela torcida do Borussia são muito interessantes, são muito legais. Esteticamente é uma coisa muito bacana de ver. Bem diferente. Mas eu ainda sou São Paulo, gente, desculpa. Valeu, gente, 6h29, um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Compasso Latino. Músicas para riscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga. Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim. De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você só ouve aqui, da 104,5 FM, a estação do conhecimento. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante ao vivo pela rádio FMG Educativa. Fique com a gente, 104,5 FM. Agora 6h30. Vou lhe contar quem eu sou. Estádios pelo mundo. O nosso Estádios de hoje com o Tio Phil. Boa noite, Tio Phil. O que você preparou pra gente hoje? Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvintes, companheiros aqui da mesa. Então, o Estádios hoje vai falar um pouco mais, né, do tão falado e comentado, principalmente nos últimos dias aí, né, do estádio do Boca Juniors, o La Bombonera. Né, o estádio muito querido pelos torcedores e dirigentes do Boca e, ao mesmo tempo, temido e odiado por seus adversários. Muitos o consideram um templo do futebol, outros já o veem como ultrapassado, acanhado e perigoso. O Bombonera já foi palco de grandes jogos e decisões. Para os times brasileiros, por motivos óbvios, eles sempre representam um desafio em alguma competição continental. E a nossa história por lá não é muito agradável, não. Contando desde o ano de 63, né, até o ano de 2012, foram 35 partidas. 20 vitórias para o Boca, 6 vitórias para os clubes brasileiros e 9 empates. E entre elas uma do Paysandu. É verdade. Eu acho que o São Caetano também, né? Acho que o São Caetano empatou. O Cruzeiro acho que tem uma vitória. 1-0, parece. Paysandu 1-0. O Cruzeiro tem uma vitória, o Atlético tem uma derrota e um empate. Derrota doída aquela da Copa Ouro. Nossa, gol do McAllister. Doeu demais aquela. 94, 95, se eu não me engano. Pois é, e a história pra gente lá não é tão agradável, não. Né? E aí, no último dia 14 agora de maio, também aconteceu uma história não muito agradável, né? Que foi, né, esse derby argentino entre Boca e River pela Taça Libertadores. Um torcedor do Boca, o Adrian Napolitano, conhecido como El Panadero, não sei se eu falei certo, não. Ou então o Padeiro, conseguiu disparar um gás de pimenta dentro do túnel que os jogadores do River Plate teriam acesso ao gramado após o intervalo, né, da partida. Essa substância causou irritação e queimadura em vários atletas. O jogo ficou interrompido por aproximadamente 1 hora
E após uma indefinição lá do juiz, né, ficou aquele liga pra cá, liga pra lá, liga pra Conmebol, vai saber o que acontece. Aquele lesco todo. Isso, e depois de 1 hora e um pouquinho, o juiz declarou o fim da partida. E aí, como punição, além de 4 jogos de portões fechados e uma multa de $200 mil, o Boca Juniors foi excluído da competição e o seu rival, né, o River, avançou automaticamente para as quartas de final, enfrentando agora o Cruzeiro. Em muitos outros jogos, né, já foram observados esse tipo de pressão e até mesmo arremesso de objetos no gramado, necessitando da proteção de policiais para jogadores cobrarem escanteios, por exemplo. Mas esse último episódio parece ter sido mais grave, né, da história do estádio e teve uma repercussão negativa em vários países. Mas existem outras histórias mais interessantes, de glórias e até mesmo sobrenaturais, que podem ser tema para o Andrezão lá com seus famosos causos. No ano de 2008, o periódico esportivo argentino Olé fez uma reportagem especial sobre as assombrações do La Bombonera. Os vigias, principalmente os noturnos, foram os entrevistados. E segundo os mesmos, a casa do Boca conta com um time respeitável do além. Um homem de camisa branca que assombra o setor L, uma noiva em lamúrias, um garoto de bermuda, sapato branco e camisa azul, e finalmente, talvez um ex-jogador vestindo de azul, correndo em direção ao portão 17, com os braços erguidos, como se estivesse comemorando um gol, né? Mas como a reportagem já tem um tempinho, né, eu sugiro lá o Olé fazer uma nova reportagem, né, com esse tema, mas dessa vez frisando que quem faz mal mesmo no Bombonera são os padeiros que estão vivos. Me lembrou um filme com o Kevin Costner, chama O Campo do Sonho, a coisa mais linda do mundo aquele filme, cara. Nossa, gente, procura, é sobre beisebol, história do beisebol e tal, é lindo, chama O Campo dos Sonhos. Então vamos só para encerrar a ficha técnica aqui do Estádio Alberto Jacinto Armando, né, que é o nome do La Bombonera. Foi construído em 1938, inaugurado em 1940, com o jogo Boca Juniors 2, São Lourenço 1. Atualmente a capacidade é de 49 mil pessoas e ele teve uma expansão no ano de 96. Tá, então, o Estádios pelo Mundo de hoje do Tio Phil, falando aí do estádio La Bombonera. Só antes da gente comentar um pouquinho, né, dessa questão que aconteceu dos incidentes, né, na semana passada no estádio, vamos conferir uma matéria de Pedro Dias. Futebol. Em todo o mundo, nenhum outro campeonato tem tantas histórias de sangue, suor e lágrimas quanto a Libertadores. Quinta-feira foi um dia que trouxe o lado negro do esporte, quando torcedores do Boca Juniors atacaram jogadores do rival River Plate com uma bomba de gás de pimenta. Já no sábado, o Conmebol divulgou as penalidades contra o time, que incluem uma multa de $200 mil, 4 partidas a portas fechadas e a eliminação da Copa desse ano. Vamos lembrar outros casos que marcaram essa história. Em 62, durante a partida entre Santos e o Peñarol, do Uruguai, torcedores santistas atacaram jogadores adversários com garrafas. O juiz encerrou oficialmente a partida aos 6 minutos do segundo tempo, mas fingiu que o jogo continuava, com medo de ser atacado também. O resultado foi que o Santos virou o placar, mas nunca foi oficializado. Já em 71, a confusão foi maior. Faltando 4 minutos para acabar a partida, membros do Boca Juniors e Sporting Cristal, incluindo pessoal do banco de reserva, técnicos e outros auxiliares, começaram um enorme quebra-quebra. 19 jogadores foram para o chuveiro e depois para a delegacia. Em 2004, quando São Caetano comemorava a vitória contra o América, um gandula agrediu o goleiro Silvio Luiz. A confusão foi grande, com a torcida invadindo o campo 2 vezes e 7 foram presos. A rivalidade não pode ser negada, mas por mais violentos que sejam esses episódios, vamos lembrar que quase sempre as partidas terminam sem incidentes maiores. E você, o que acha de situações como essas? Conte para a gente nas redes sociais da Rádio UFMG. E vocês, pessoal da bancada, o que vocês acham? Pedro Dias para a Rádio UFMG Educativa.
futebol. Tá aí a matéria de Pedro Dias aí sobre confusões na Libertadores, né? Como tivemos uma na semana passada e tem várias outras, né? Tem aquele... teve a questão do Kevin Spada, né? Lá do Corinthians também, há alguns anos atrás. Como que... muita gente acaba falando da Libertadores, né? Que é uma competição bacana, né? Por essa questão da garra dos times, mas ao mesmo tempo, né, algumas vezes acaba extrapolando algumas coisas. Só uma frisada inicial que história negra do futebol, história de Obdúlio Varela, história de Pelé, a história de Fausto Jaguaré, Leônidas, Roger Milá, Luciano, que joga futebol também, Felipe, André, Guará, o Baldo, essa é a história negra do futebol. O que aconteceu aí semana passada são histórias negativas sobre a história do futebol. A linguagem, ela organiza o pensamento, né? Mas vamos lá. Só uma outra coisa, eu lembro, eu não sei se vocês lembram, um sururu da pesada, só que foi numa Comembol. 97, 96 já teve uma com Atlético e Rosário, se eu não me engano. 96. Do Lanús, e aí 97 teve Atlético e Lanús lá. Essa e da o Copa Leão Comebol, tomou né? um soco do Ruggeri, né? Que já era tipo zagueiro mega consagrado e tal. São agarrados também pelos né? torcedores, né? No alambrado. O Bruno conta a história, tipo, rindo, assim, o Bruno lateral, tipo, a gente apanhou, tipo, ele conta a história rindo, assim, mas o Leão apanhou demais esse dia. Ele teve que fazer uma cirurgia, né? Torcida bateu, polícia bateu, jogadores bateu, todo mundo bateu. E a mais recente com o Atlético e... como é que chama aquele time? Aquele que nós temos duas suas? Arsenal de Sarandi. No jogo da volta. É verdade. O jogo da ida foi tudo de boa, tranquilo, com exceção daquele carrinho horroroso, né? E a porrada que começou por conta de quem? Como diria Herbert Viana, a polícia apresenta suas armas. Se apresentaram, né? Foi uma beleza. Mas enfim, eu me lembro dessas duas, assim, né? O Cruzeiro teve uma Supercopa, que ele decidiu com o River, que no jogo de lá também, os jogadores tiveram que ir pro centro, né? Que após a partida, arrancaram, né? Quebraram, como eles fizeram aqui no Morumbi, né? Parece que o Pacaembu, não sei que eles quebraram, ainda tinha umas cadeiras de madeira, né? Eles quebraram tudo e jogaram dentro do campo. E aí eu tô lembrando, mas aí já é a Copa América, uma Copa América que o Elivelton tomou uma pedrada na cabeça. Eu não lembro o ano, mas eu me lembro do caso, assim, a imagem muito forte. Teve uma mais recente agora na Sul-Americana, né? Do São Paulo contra... Foi contra quem? Aquela... O Tigres, né? O Tigres. Isso, na final da Sul-Americana. Mas aí foi entre os jogadores mesmo, no vestiário e tal. Parece que o pau cantou no... E aí foi entre seguranças e tal. Também. Seguranças privadas e tal. Eu acho que no caso presente, né, o que levou primeiro, né? Hoje o esporte é mundial, né? Qualquer transmissão esportiva, mesmo que seja na América do Sul, ela ganha projeção no mundo inteiro, né? E se, que é o meu raciocínio, né? Se o São Lourenço foi punido com um jogo de portões fechados, né? Que foi contra o Corinthians, por causa de um copo d'água, por causa daquilo que a gente viu, né? E foi uma agressão deliberada aos jogadores, né? Não foi nem uma briga entre torcidas, né? Os caras realmente estavam incapacitados de jogar, a gente percebia isso, né? Não tinha condições. Os próprios jogadores e médicos, né? Do Boca foram lá, deram olhada e tal, o negócio tá feio. O lance é tão sério, assim, quem é manifestante sabe como é que é ser de gás pimenta. Mas ali, assim, eu já tive até relatos assim, de amigos dizendo que parece que ele foi algo até mais pesado. Teve queimadura de primeiro grau e tal. Um rapaz ficou 2 dias internado. Então assim, eu acho que ele é algo mais sério. Na verdade não é um spray, né? Parece que é uma mistura ácida que eles fazem lá. Parece que é muito comumente usado na Argentina dentro dos presídios que eles usam lá dentro. Olha isso, cara. Assim, se você não pode usar, eu acho que a gente devia usar isso com preso, cara. Olha isso, cara. Olha coisa louca. Uma coisa pra gente pensar é, primeiro, como é que um indivíduo entra com um material desse no estádio. Isso é o que assusta mais. Isso tinha um drone, né, também, né? O drone era pra ser a coisa mais Aquela história do drone é linda, cara. Do ponto de vista da segurança, é uma falha. É uma falha. O problema é que quando é legal quando a pessoa consegue driblar a segurança para fazer uma coisa interessante, né? Como foi o negócio do drone.
Agora, para poder entrar com aquele. Uma arma. Imagina se ele entrou com esse ácido, né? O cara que entrou com o controle remoto do drone, pudesse entrar com uma arma de fogo, por exemplo. É uma coisa mais grave. Poderia ter sido uma tragédia ainda maior. E me impressionou também, saindo um pouco dessa questão da arquibancada, mas a postura dos jogadores do Boca também, que eles não foram solidários, não teve nenhuma consciência de classe naquele momento, de ver companheiros de profissão debilitados devido, né, a atitudes lamentáveis e condenáveis dos torcedores, e os caras pegam e fica em posição de campo, aplaude a torcida. Que vacilo violento esse, cara. Inclusive o atacante Osvaldo do Boca foi bastante criticado, né, porque ele pegou a bola e levou pro centro do gramado, né, querendo reiniciar a partida. E só pra arrematar, eu fico pensando na postura da Sul-Americana, já que a gente falou de CBF, a postura da Sul-Americana, que tem vetado certas coisas que é outra entidade também que me dá raiva. Assim, que os velhos mecenas, desde a época da ditadura e tudo mais, e ficam podando certas coisas que são lindas. Aqui a gente não pode entrar nem com instrumento, com bandeira, lá os caras entram com spray de pimenta. As crianças, né, foram vetadas também nos Jogos da Libertadores. Pois é, coisa que não dá pra entender mesmo. E essa questão é uma coisa que a rivalidade não justifica, né, Rafa? Claro, é importante a gente falar. Rivalidade é na bola e é dentro de campo, que esse tipo de violência assim não tem justificativa pra isso, não. E pra encerrar, meu, igual eu juro, mas tem uma relação muito imbricada entre torcida, clube, poder público, crime organizado na Argentina, que é algo que é da pesada, assim, algo que é muito pesado, que a gente até precisa entender, dá até pra fazer um futebol e arte disso aí e tal, e outras coisas também, né? Eu tava falando que saiu uma matéria, né? Eu tava falando com os meninos que saiu uma matéria na ESPN, contando quem da La 12, né? Isso. E que tem um livro, tem um livro, né? Chama La Doce, né? E tal, que eu acho que são muito legal. Que a gente tem que atrás. Ô, Sarinha, bota na mala pra gente. Deixa as roupas aí e traz só os livros pra gente, por favor. Pessoal, 6h45, vamos dando seguimento aqui. Rápido intervalo, já estamos de volta. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio Lulante, desliga não. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Quarta-feira Cultural do Senex Espanhol. 30 de maio, às 10 horas da manhã, próximo ao auditório 1007 da Faculdade de Letras da UFMG. Conheça a cultura dos países que têm o espanhol como idioma oficial. Entre em contato com estudantes da língua e com a comunidade hispânica da universidade. Quarta-feira Cultural do Senex Espanhol. Realização Senex Fale. Apoio UFMG Educativa. Você está ouvindo Óbvio Lulante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. 6h46, de volta com Óbvio Ululante. Hora de conferir mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Próximo. Ó o próximo aí, ó. Próximo da fila. Ô moço, bom? Me vê o ingresso aí do jogo do Cruzeirão contra o River aí? Nome? João José da Silva. Identidade? MG 11 00 00 00 011. Mas... Aqui, você é brasileiro mesmo? Sou sim, brasileiro e cruzeirense. Então tá bom, vamos lá. Algumas perguntinhas pra confirmar. Beleza, manda aí. Qual é a capital do Acre? Acre? Ué, sei disso não. Resposta errada. Qual é o verdadeiro nome do Silvio Santos? Essa eu sei. Cenoura Bravanel. Certa resposta. Quem foi o campeão amazonense da década de 50? Campeão amazonense? Década de 50? Posso pedir ajuda pros universitários? Resposta errada.
Pode chamar a polícia. Ô, polícia, tem um torcedor do Boca aqui, ó. Torcedor do Boca. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Dizem que somos loucos da cabeça. Aí a criação do Felipe Assunção é que o pessoal que foi pra Argentina teve que comprovar, né, que é brasileiro, né, por aquela, né, os torcedores do Boca estavam ameaçando se infiltrarem, né, na torcida do Cruzeiro no jogo River e Cruzeiro amanhã. Pois é, eu também acho que seria bombado, viu? Eu não ia ter 100% não, porque a última aí, eu não sei, eu acho que campeão amazonense é duro, né, Anderson? Ô, Anderson, e o Cruzeiro, né, que deve ter provavelmente o mesmo time que jogou contra o São Paulo, né, na semana passada, e que fez provavelmente a melhor atuação dessa temporada. Foi. Só que é um time também que, eu vou te falar, continua não inspirando confiança, mas é aquilo, é um time que parece que está conseguindo segurar pelo menos os resultados, né? Eu acho que é o importante na Argentina não tomar, né? Vai sofrer um assédio muito grande, né? Que é comum dos times da Argentina, né? Eles iniciam o jogo com tudo para cima, bola na área e tudo mais. Então vamos ver, eu acho que agora pelo menos a defesa e o meio de campo vão ser muito testados, né? Pra gente ver. Mas ainda é um time, é isso que eu tô te falando, tem esse componente da raça, da vontade, mas ainda não inspira confiança não. Vamos ver o que vai acontecer lá, né? E com a vantagem de decidir em casa, é só o Cruzeiro se conseguir, né, suportar a pressão do River lá. Sim, que é a grande vantagem que o Marcelo vai tentar sair esses times da Argentina, eles começam também, porque o River também estava tão ruim quanto o Cruzeiro no início da Libertadores, né, se a gente pegar. Mas assim, são times que vão se engrenando também no meio da competição e eles passam por cima de uma série de coisas. E eu acho que ainda tem esse componente do jogo contra o Boca, né, que está na cabeça, né, não na questão da agressividade, mas de agora nós vamos superar isso tudo que aconteceu, e se a gente for campeão esse ano, a gente vai ser heróico, vai ser um campeão diferente, né? Pois é. Foi isso que eu comentei, até que eu comentei com você no último programa, né? Que chegou nessa fase agora, não tem essa de classificou meia boca ou tá meio capenga, não. É a questão da vontade mesmo que né? O São Lourenço, por exemplo, foi um exemplo pra gente. E eu só acho que o Cruzeiro não pode jogar com a postura que ele teve contra o São Paulo no primeiro jogo, de querer levar o empate, assim, senão pode ser que não tenha a mesma sorte, né? Ou o Fábio também não esteja num dia tão inspirado, né? O São Paulo foi vítima dele mesmo. No segundo jogo também ele foi muito covarde, né? Sim. Jogou muito na defesa. Porque no primeiro jogo o Cruzeiro teve sorte e o Fábio estava bem inspirado, estava muito bem, né? Pode ser que isso não se repita, então acho que tem que propor o jogo também e agredir o River. Eu acho que vai ser uma abafa grande, viu? Porque os times argentinos lá, os 15 primeiros minutos são determinantes, né? O Cruzeiro que deve ter para amanhã Fábio, Mike, Manuel, Bruno Rodrigo e Mena, Henrique Williams, Marquinhos de Arrascaeta e William, Leandro, Damião, River Plate e Cruzeiro amanhã às 10 horas da noite no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E hoje tem América em campo também pela Copa do Brasil, né? O primeiro jogo na semana passada foi América 1, Ceará 1 no Independência, e hoje o jogo lá no Ceará, no estádio Presidente Vargas. Será que dá pro Coelhão passar? E se passar vai ter um confronto mineiro, né? Pega o Tupi na próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser, esse jogo hoje do América vai ser pesado, vai ser um teste interessante. Agora também não dá pra também, né? Porque esse ano, cara, o América tá com um grupo bem interessante, assim, um grupo de jogadores interessante. Esse Tony é um chato de galocha, cara. Ele é muito intenso e tal, né? E ali no setor da frente tem esse menino Cristiano, que é um cara interessante também, que eu acho ele bem interessante. Ele parece que ele não se importa de ser o 12º, terceiro jogador. Ele entra com uma intensidade. Ele tem até uma questão física, né? Que parece que impede ele de jogar os 90 minutos. Eu acho que o fato dele ter vitiligo também pega pra ele. Jogos também, que tem muita iluminação, muito sol. O sol e tal, pega bem pra ele, assim. Agora, é ver nesse jogo de hoje, assim. Não, é a questão do América, o que tá pesando, eu acho que é um pouco retrospecto, né?
que não vem conseguindo ganhar nem dentro de casa, assim, e precisa fazer o resultado, né? Porque deixou escapar a Independência. E lá o Ceará em casa, né, é muito forte, assim. Então, vamos ver se eles conseguem arrancar pelo menos um 2-2. Joga desfalcado do Magno Alves, né? Pois é, o Magno Alves tá no Fluminense. Que não fez nada contra o Galo também. Porque de 2-2 pra em diante da América, né? Vamos ver se pelo menos um empate de 2-2 aí consegue. E tem uma expectativa também criada, expectativa não, mas uma certa cobrança em cima do América, porque como o América saiu mais cedo do Campeonato Mineiro, ele teve um tempo maior para se preparar. Churrasco. Pois é. Sara, quando tava aqui, cobrava isso, né? Pô, o time, né, vai ficar um tempinho até sem noticiário aqui, então que se prepare bem. Aí agora a gente chega e... É ritmo de jogo, né? Pra quem mexe com preparação, fala que é diferente mesmo, né? O América não fez nenhum amistoso. Pois é, ele poderia. Eu acho que você mesmo comentou, né? O tio Phil que comentou. É o América que deve ter para logo mais João Ricardo, Patrick ou Robertinho, Wesley Matos, Anderson Conceição e Raul, Thiago Santos e Leandro Guerreiro, Felipe Amorim, Mancini e Tony, Marcelo Toscano, Ceará e América, hoje às 10 horas da noite no Presidente Vargas. Está com a semana mais tranquila é o Atlético, né, que não joga nesse meio de semana, só joga no próximo domingo, e essa preparação, né, o Levir Cup tem nessa semana de preparação, e agora é só foco no brasileiro mesmo, né, a competição que sobrou pro Atlético pelo menos no primeiro semestre, né, só no segundo tem a Copa do Brasil. E vamos ver se o pessoal lá no Galo conseguiu aprender com o Cruzeiro aí, né, nesses 2 últimos anos, né, que é deslanchar no começo agora, para ter um pouco mais de tranquilidade ao longo do campeonato, assim, né? Porque sempre correr atrás dos primeiros é um pouco mais complicado. Então, vamos ver se o Atlético aproveita aí para conseguir fazer esses pontos, né? E dar uma estabilizada no G4. Eu acho que o Atlético está entre os 3 ou 4 times favoritos para ganhar, porque pelo entrosamento, pelo retrospecto desse ano. Se o Levite escutasse, ele ia falar assim, não, para não, com isso. Mas ele tá certo, ele é técnico, eu não sou. Cara, mas eu ainda tenho aquela prudência, aquela velha prudência atlética. Lembra aquela coisa de, agora o time vai. Não tô falando. Eu sou. Mas se você pegar, assim, as 2 primeiras partidas, assim, eu consegui ver quase todos os times jogando, assim, é muito diferente, né? Não é à toa que meteu 4 no Fluminense e vai pegar o Atlético Paranaense e tem chance de ganhar lá. O Atlético Paranaense está vindo muito mal, quase rebaixado, né, do campeonato paranaense. Foi desclassificado pelo Tupi, né, na Copa do Brasil. Pelo Tupi na Copa do Brasil, então tem uma chance, né? E o time do Atlético está entrosado. Você pode falar o que for, mas é um time entrosado, sabe? Assim? Eu sei. Tinha que lembrar esses fatos assim do futebol e tal. Você tá muito. Deixa isso pro Levi. Tá bem entrosado. O Levi tá conseguindo fazer o Patrick jogar a bola. Como é que pode? O Patrick fez os 3 últimos jogos do Atlético. O Patrick, ele corneto bastante aqui. Me surpreendeu muito positivamente, cara. Eu tô muito satisfeito com ele ali, substituindo o Marcos Rocha por enquanto. E só uma coisa só, que quando chegar ali por volta do mês de agosto, mais ou menos, ali, agosto, início de setembro, ali a coisa começa a apertar. O Cuca sempre apontava assim, ó, quando chegar em agosto, a gente vai ter uma série muito pesada de jogos ali. É jogo quarta-feira todo, né? E aí tem uma rapaziada que começa a miar e tal, né? Enfim, vamos ver. Lembrando que o Atlético joga no domingo contra o Atlético do Paraná, às 4 horas da tarde, lá na Arena da Baixada. Agora 6 horas e 56 minutos. Frase do dia. Nós já fomos direto para a frase com o Luciano. Vamos lá, Luciano. Frase enviada pela Bárbara. Claro. Né? E aí é o seguinte, né? Depois dos episódios aí do jogo entre Boca e River, né? A frase, ou melhor, o parágrafo do programa de hoje não poderia deixar de tocar nesse assunto, né? Ela é do sociólogo argentino, que engraçado, não conheço, vou atrás dele, Sérgio Levinsky, que desistiu de encontrar uma solução para a violência no futebol argentino. Olha só, a gente conversou aqui e aparece, olha. Abre aspas. Não tem solução. Militei durante muito tempo em uma ONG que se chama, abre aspas, Salvemos o Futebol, fecha aspas. Mas depois percebi que era impossível continuar. Fiquei cansado de trabalhar sem encontrar solução alguma. Na Argentina não há vontade política para se encontrar uma solução. Hoje, para ser um político argentino, é preciso ter um barra brava
um grupo de ultras-violentos para lhe fazer serviços. Senão você não chegou ao poder. Então, é impossível que estes mesmos dirigentes lutem contra estes barras bravas. Quando não há vontade, quando não há vontade, é preciso mudar. É isso, assim, é aquilo que, né, a gente estava até tentando comentar, mas o futebol brasileiro e tal, a gente não. O futebol brasileiro, felizmente, nesse aspecto, ele não sofre desses problemas, assim. Existem outros problemas, né? Agora, a intensidade que esses barras bravas, né, estão atuando no futebol argentino é algo que a gente precisa entender melhor, assim. Pessoal, 6 horas e 58 minutos, estamos chegando ao fim do nosso programa. Rapidinho, tem recados finais? Só mandar um abraço pra Bárbara, que ela fez aniversário ontem, né? Parabéns, Bárbara. Tudo de bom, um abração pra você. Parabéns, gata. E ó, meninada, vão lá, né? Vão lá que eu tô pé da vida com vocês. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Parabéns, Bárbara. Obrigadão aí pela frase aí que você enviou pra gente. Beijão. Boa noite a todos. Valeu, pessoal, valeu por mais um programa. Obrigado a você, ouvinte, mais uma vez acompanhando a gente aqui no Óbvio Ululante. Voltamos na próxima quarta-feira a partir das 6 horas da noite. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se encontra ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. Até lá.